Olá, boa noite, ou é bom dia, não sei qual a hora que vocês vão assistir esse vídeo. Em primeiro lugar, a paz de Deus para todos nós. Quero explicar para vocês uma história verdadeira que está escondida pelos líderes religiosos, que eles não explicam que essa realidade está escrita na Bíblia. Não é eu que escrevi, não é eu que vou falar do meu achismo. É uma realidade que está na Bíblia, na palavra de Deus. Meu nome é Oscar e eu já quero explicar para vocês, meus irmãos. É o seguinte, todos nós aprendemos pelo sistema religioso em geral que a casa de Deus, a referida casa de Deus que nós aprendemos é uma construção. Na verdade, a igreja que eles ensinam a nós que é aquela construção, tanto seja o catolicismo como seja o, o povo crente, né? Os protestantes, como é chamado. Na verdade, eu sou um crente em Jesus Cristo. Eu não estou falando mal de nenhum, vou falar uma realidade. Então, é o seguinte, eu vivi dentro do sistema religioso e fui enganado para começar com esta parte. E muitas coisas me enganaram. Então, eu quero que você assista o vídeo todo. Não sei se eu já disse, o meu nome é Oscar, né? Mas eu acho que eu tinha falado já. Mas não tem problema. É o seguinte, assista todo o vídeo. Depois de você assistir o vídeo todo, aí você pode me criticar a respeito do assunto. Ok? Vamos ver se você entende como eu já entendi. Eu já entendi essa verdade e sei que é verdade. Meus irmãos, a casa de Deus, que hoje é conhecida como a igreja construída de alvenaria, isto não é a casa de Deus. Nós aprendemos assim, eu aprendi que era. Aprendi que a igreja era aquele prédio construído. Isso desde pequeno que eu aprendi que a igreja era aquilo, mas depois que eu entendi, que eu estudei a palavra, já sei que ali não é igreja e nem tampouco casa de Deus. Eu vou explicar a vocês e vocês vão saber que eu não estou falando bobagem nem achismo. Vamos lá, vamos entender. É, é, o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava no mundo, ele andando, os discípulos convidaram ele para mostrar as construções do templo, naquela época da velha aliança, né? Então, Cristo foi lá e viu e disse, Cristo olhou e disse, vede que construção bonita, está escrito. Aí ele mesmo disse, acrescentou, pois aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Cristo disse, derrubarei este templo e construí um em 3 dias, que não é feito por mão humana. Aí os líderes religiosos acharam impossível, aí disseram para Cristo, mas como é que pode? Esse templo aqui foi construído em 40 anos e tu vem dizer que vai derribar e fazer em 3 dias? Só que eles não entendiam que Cristo estava se referindo ao corpo dele. Nesse tempo, antes de derribar, lá era chamado a casa de Deus, que na verdade não era a casa de Deus. Ali não era a casa de Deus. Porque se fosse casa de Deus, o próprio Jesus Cristo não tinha derribado. Como é que o filho vai derrubar a casa do próprio pai? E também, se fosse a casa de Deus, quem mandava lá dentro era o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas quem mandava lá eram os líderes religiosos. Por que é uma casa de Deus? E quem mandou lá foram os malfeitores que mandavam lá dentro. Cristo, uma vez passeando lá, só não foi morto porque se escondeu. Eles queriam matar Cristo lá dentro. Como é que a casa do pai dele, e ele não poderia nem andar lá, que queriam matar ele? Se fosse a casa de Deus,
Cristo não tinha derribado. E Deus tinha botado ele para mandar dentro, mas não foi. Quem mandava dentro eram os líderes religiosos da época. Então, meu irmão, fique sabendo que nem naquele tempo não era a casa de Deus. Pense bem hoje, Deus derribou o templo e depois de derribar o templo, ele não mais mandou ninguém construir mais nada, construção nenhuma para ser casa dele nem igreja. Aí eu quero dizer, você sabe qual é a igreja verdadeira que Cristo edificou? É aquela igreja que, na verdade, é a que eu me congrego, espiritualmente, porque a congregação hoje é espiritualmente. Nós temos que congregar espiritualmente, porque Deus diz que Ele é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Não é físico, é em espírito. Então vamos, também pode adorar físico, tudo bem, mas ele diz que ele era espírito. Diz para a mulher samaritana, que ele era espírito e importava que os seus adoradores o adorassem em espírito e em verdade. Então, vamos lá. Então, a minha igreja é essa que Cristo disse para Pedro assim: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra que ele estava se referindo era ele mesmo, o próprio Jesus Cristo. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, vamos entender aqui uma coisa. Cristo disse assim: Pedro, tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, no singular. Ele não falou as minhas. Lá está escrito que ele disse que edificava a minha igreja. Então, é esta igreja que eu me congrego, é esta que eu faço parte, meu irmão. Eu não faço parte de igreja, dessas igrejas que os homens fazem, esses locais, esses lugares, e dá nome de igreja, porque a igreja que quem construiu foi Cristo, não é o homem que constrói a igreja. Um homem não pode fazer igreja, porque Cristo já fez, Cristo já construiu. Agora, esses lugares que esses homens fazem e dá o nome de igreja, essa igreja não é verdadeira. Sabe por que não é verdadeira? Porque a igreja verdadeira, a porta dela é Jesus Cristo. E pode vir o que vier, a porta dessa igreja não é fechada. E essas igrejas que os homens fazem, o homem, ele pode fechar ela pode ser abalada. Por quê? Tá, na pandemia foi fechada essas igrejas. Por que foi fechada? Não era de Deus? Pois se fosse a igreja de Deus, como é que o homem podia fechar? Como é que o homem pode ter mais poder do que o próprio dono da igreja? E o homem ao ponto de vir uma doença, uma pandemia, e a igreja ser fechada? Não, mas se fosse de Cristo, não era fechada. A igreja verdadeira de Cristo, o homem não fecha, nem nada. Porque Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, meu irmão. Então, esses lugares chamados de igreja não é a igreja. Que em outras palavras, diz que a igreja é chamada de eclésia. É uma assembleia de pessoas remidas com o sangue do Cordeiro, reunidos se forma a igreja. Você e eu, qualquer um, é a própria igreja. O nosso templo é Jesus Cristo. Ele se ressuscitou no terceiro dia que ele falou que ia construir uma igreja, construir um templo que não era feito por mão humana, que era o próprio corpo dele, e ele, em 3 dias. E, na verdade, foi 3 dias que ele se ressuscitou no terceiro dia. Então, ele é o nosso templo hoje. Nossa igreja é Cristo. E em Coríntios está falando também, irmãos, que ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso, a igreja feita pelo homem é a falsa. Lá não é a casa de Deus. Lá não é a casa de Deus somos nós. Porque Cristo não mandou o homem fazer casa para ele, não existe. Isso é o homem que inventou, porque lá, dentro desses lugares, essas arapucas, para pegar o povo, para poder tirar lucro. Então lá eles fazem barganha com a palavra de Deus. Lá é o lugar de barganha. Se eles falaram a verdade, mas estão falando atrás de tirar lucro. E a igreja, a palavra de Deus, Deus não pediu nada, não pede nada, Cristo não pede nada para nós. Dá para ele, para poder ele
é uma pessoa pregar o evangelho para nós. Ele deu de graça. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que a igreja somos nós. Aquele lugar ali não é a igreja verdadeira, é a igreja falsa, porque é o homem que faz por mão humana, é feito por mão humana. E você na sua casa, você pegue a sua Bíblia, você vai lá para Mateus 17, 24 e 25, lá diz assim, o apóstolo Paulo falou assim, ele falou que o Deus que fez o céu e a terra, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão humana. Então, meu irmão, Cristo não habita. Lá não é casa de Deus, que Deus habita em você, dentro de mim, dentro daquelas pessoas que aceitam Ele, que crê nele. Então, Ele faz morada nessa pessoa. Então, esses lugares não é casa de Deus, está escrito na palavra de Deus. A casa de Deus somos nós. Agora, outro detalhe eu quero falar para você entender, que a igreja que esses homens fazem de construção, de material, de tijolo, cimento, e isto não é a igreja verdadeira. Sabe por quê? Vamos lá. Entenda. Esses lugares chamados de igreja, para funcionar, você já imaginou isso? É preciso ser registrado no cartório. Pense bem aí, meu irmão. Você pensa assim, mas espera aí. Quer dizer que a casa de Deus, como o homem diz que é a casa de Deus, o dono do mundo, para a gente poder funcionar ela, é preciso ser registrada no cartório. Meu irmão, pense nisso. E essa igreja que Cristo edificou, ele mesmo edificou, esta igreja não precisa ser registrada em cartório. Não precisa, porque é Cristo que edificou. E a porta dessa igreja que eu sigo, que eu faço parte, eu quero ver, eu até desafio qual é o homem que pode fechar a porta dela. Pode vir problema que for, ninguém fecha a porta dela, porque é de Cristo a verdadeira. É o povo remido. Esta igreja é a verdadeira. E lá, naquelas outras lá, chamado templo, chamado de igreja, chamado de casa de Deus, meu amigo, ali para mim é uma empresa. Ali é a empresa onde rola dinheiro, ali é a empresa dos pastores, dos líderes religiosos. Ali corre dinheiro dentro. Eles vivem dentro lá, eles extorquinam por dinheiro. E a igreja verdadeira de Cristo, Cristo não pede nada. Agora lá dentro, que é o homem que faz, ele arrecada dinheiro de você, do povo, dos fiéis, levanta esse lugar e dá o nome de igreja, e depois você vai ficar pagando ainda para entrar dentro. Você paga para construir, e você nunca é dono, e você, quando está lá dentro, você tem que estar dando dinheiro para eles, que o dono é eles. E você, coitado, que ajudou a fazer, ainda para poder entrar dentro, para poder você fazer parte, é preciso você dar dinheiro do seu salário, você tirar uma porcentagem para poder dar, para poder você fazer parte lá dentro. Meu irmão, abre o seu olho que está errado. Para começar, ele não explica isso, ele não diz. Você já viu alguma vez um líder religioso, um pastor, pregar dentro desse lugar e dizer que Cristo não habita em templo feito por mão humana? Você já viu ele pregar isso? Ele nunca prega essa parte, porque se ele pregar, eles caem por terra. Eles não vão dizer, irmão, o apóstolo Paulo disse que do Deus do céu e da terra não habita em templo feito por mão humana. Aí ele não diz isso, que ali foi um templo feito por mão humana, e Cristo lá não habita. Cristo lá não é casa dele, meu irmão. Fique sabendo. Aí você diz assim, mas quer dizer que nós estamos lá, o povo está lá louvando a ele, e Cristo não está lá? Meu irmão, Cristo está em todo lugar. Cristo está dentro de você, onde você estiver, Cristo está dentro de você, está ali, porque você crê nele, ele está ali. Mas não em você dizer que lá é um lugar específico para você pregar o evangelho, porque lá é a casa de Deus. Não, a casa de Deus, onde você estiver, a casa dele está ali, é você mesmo. Não é naquele lugar, ali não é a casa dele. A casa de Deus somos nós. Está escrito, meu irmão. Não é lá, esse negócio de dizer assim, vamos buscar Deus. Busca Deus. Buscar Deus aonde? Agora eu quero perguntar a um líder religioso, onde é que eu vou buscar Deus? Lá na igreja. Meu, dê licença. Me mostre na Bíblia isso.
que Deus está lá dentro da igreja para mim buscar Deus, eu tenho que ir para lá, me dê licença, peraí. Isso aí é uma barganha, uma mentira grande. A gente buscar Deus, sabe onde é? É no seu íntimo, onde você estiver, você pede a Ele, você ora a Ele, onde você estiver, você busca Ele. Não tem esse negócio de dizer, eu vou para a igreja louvar a Deus, eu vou para... Meu amigo, meu irmão, não existe isso, esse eu vou para a igreja. Não existe. Não existe. A igreja é você. E não existe você diz que vou para a igreja. Essa história aí é uma história mentirosa. O líder religioso é quem fizer essa lavagem cerebral na cabeça do povo, o povo acreditar nessa barganha, para poder eles tirar lucro das pessoas. Mas eu fui enganado e estou aqui. Eu desafio qualquer um deles me mostrar na palavra de Deus, na Bíblia, depois que Cristo já citou, onde é que está escrito que uma construção é casa de Deus. Não existe, meu irmão. Isso é uma mentirada deles. E outra coisa, como eu acabei de dizer para você, é registrado no cartório. Esses lugares, essas arapucas que eles fazem. Agora, quando faz uma casa dessa e bota o nome, olha aqui, é o salão aonde se reúne a igreja de Cristo. Ah, tudo bem, aí eu concordo. Tem um salão ali para a igreja se reunir. Às vezes os irmãos se reúnem, vai lá, louva a Deus, onde puder louvar. Mas se tem um salão, mas não dizer que para louvar a Deus tem que ter um lugar específico, não existe isso. A gente pode louvar a Deus, pregar a palavra de Deus onde der certo. Debaixo de um pé de pau, de onde der certo. Você pode pegar a palavra de Deus, tá bom? Então, meu irmão, fique sabendo que a casa de Deus é você, a igreja é uma assembleia de gente lá remida, lavada com o sangue do Cordeiro. E Cristo, e a igreja de Cristo é a verdadeira, esta igreja de Cristo edificou. O homem não abala ela, o homem não fecha a porta dela, e é esta que eu sou congregado. É nessa igreja. Eu não sou escravo de homem. Eu já fui escravo de homem titulado a pastor, chamado de pastor. Já fui escravo, mas hoje, com a verdade que eu descobri da palavra de Deus, Deus me ajudou, eu entendi a verdade. Hoje não sou mais enganado por esses homens, atrás de tirar lucro. Não, isto não é. Eu mesmo não aceito mais isso. Então, a igreja verdadeira é a que já edificou. Não a que o homem faz. A que o homem faz é a falsa. É a igreja que a porta dela são fechadas pelo homem. E eu digo fechada, não é porque o homem termina e fecha. Fechada porque se der o problema, a igreja fecha. Pronto, lá ali não funciona mais. Por quê? Não é a igreja de Deus? Pois se ele diz que esse lugar é a casa de Deus, mas, meu irmão, vamos pensar. Mas espera aí, é casa de Deus? Você chama casa de Deus? Como foi fechada? Já se viu uma coisa que é de Deus, o homem ter poder mais do que o dono para poder fechar? Não, dá licença. Isso é uma mentirada que eles homens inventaram para nós, que com a graça do meu Criador, eu entendi essa verdade e me saí. Não sou contra quem vai, tudo bem, mas pode ir, louvar a Deus, pode ir, tudo bem, mas não que lá seja a igreja e que esse lugar seja a casa de Deus. Negativo. A casa verdadeira de Deus é você, é nós que acredita, que crê nele. É isso que está escrito, que nós somos o templo do Espírito Santo. Deus, o Salvador Jesus Cristo, depois que ele ressuscitou, ele não chamou ninguém, não mandou ninguém construir um salão e dar o nome de igreja. E a igreja tal, igreja tal, igreja tal. Meu irmão, não existe esse negócio de igreja. Deus, o Salvador, edificou uma só igreja. Ele disse, edificarei a minha, no singular, a minha igreja. Agora, se tivesse falado assim, as minhas igrejas. Não, a minha igreja. É um povo só. E aqui, no lugar na cidade que eu moro, em cada esquina tem três arapuca dessa. Meu irmão, por que o dali diz que está certo? O dali diz que está certo. Sempre tem um problema um com o outro. Isso está errado, sabe por quê? Porque é coisa humana, meu irmão. Isso é comércio,
É um comércio que eles inventam, fazem barganha dentro, inventam de tudo para poder comer o seu dinheiro. Esses homens, eles não querem trabalhar, eles querem viver à custa dos fiéis. Inventam tudo para poder viver à custa. O Salvador não mandou ninguém pregar o evangelho por dinheiro. Ele mesmo disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E diz também assim, de graça dá e de graça recebeste. É de graça mesmo, tem que pregar a palavra de Deus de graça. Não querer faturar recurso por causa da palavra de Deus. Então, eles estão fazendo a palavra de um comércio. E é verdade, hoje os cultos, meu irmão, virou um show. Hoje é show, hoje não é mais culto, não é mais esses cultos, hoje é um show que eles fazem. Aí um diz assim, tu gostou? Ah, tu gostou? Amanhã vai ser bom, amanhã vai ser bom. Então quer dizer que o passado que fizeram não foi bom. Todo dia disse que vai ser bom amanhã. Então o passado não prestou. E quando um cara me perguntasse isso, Oscar, tu gostou? Eu disse, não, para você perguntar para Deus, que o culto não foi para mim. O culto não foi para cultuar Jesus Cristo. Você tem que perguntar a ele, Senhor, você gostou do que nós fizemos? Não para mim. Eu não sou o dono do culto. Eu não posso dizer, Oscar, tu gostou? Foi bom? Não foi para mim. Foi para Cristo. Então a maioria do pessoal hoje é assim, eu gostei, tu gostou, fulano? Eu gostei, não sei o quê. Olha, amanhã vai ser melhor. Mas espera aí, isso é uma barganha, isso é uma mentirada. Na verdade, eu assino embaixo sobre isso, porque é coisa humana, né? É coisa que eles inventam, coisa que o homem faz, tudo é assim mesmo, mas tem nada a ver com Jesus Cristo. Nada a ver. Nada mesmo. Não tem, porque as coisas de Deus é do íntimo do coração. As coisas do Criador não é diferente das coisas do homem, das coisas humanas. Não é assim. O evangelho pregado verdadeiramente, meu irmão, é diferente desse evangelho de hoje. É totalmente diferente. Hoje em dia virou uma barganha grande. Todo mundo com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que é um pastor, que é a igreja fulana de tal, que é não sei o quê. Meu irmão, isso é uma já virou até uma piada um negócio desse. Mas graças a meu Pai do céu, com a graça dele, eu entendi a realidade. Então, torno a lhe dizer, a igreja verdadeira não é a igreja construída de cimento, ferro, pelo homem. Não, essa é a falsa. É feita por mão humana. O apóstolo Paulo disse que o Deus do céu e da terra não habita em templo, em casa feita por mão humana, chamada de igreja. Não, está escrito lá em Mateus 17, 24, 25. Você lê lá, que você vê o que é que está escrito. O que os líderes, os pastores, eles não leu e não explicam essa parte, esse versículo não é pregado dentro das denominações deles, desses lugares de barganha. Não, eles não podem pregar esse versículo, esse texto do apóstolo Paulo. Por isso, meus irmãos, quero dizer para vocês, reforçar mais. Entenda mais a palavra de Deus, leia mais, entenda, porque Cristo, ele é o nosso templo. Por isso, e nós também somos o templo do Espírito Santo, que ele falou. E ele disse, lá antes de derrubar o templo, ele disse que ia construir, ia derribar e não ia mandar ninguém fazer outro. Ele mesmo ia construir um em 3 dias, que não era feito por mão humana. Procure que você encontra na Bíblia. Vá além do que você encontra, está escrito. Por isso, meu irmão, o templo, e Cristo quando derribou, ele não mandou mais ninguém fazer, de cimento, de construção. Ele mesmo construiu um que foi em 3 dias, que é o corpo dele. Então, será que você que é evangélico, que tem um homem, sendo escravo de homem, que todo mundo hoje, a maioria, é escravo de um pastor. Tem que fazer o que o pastor mandar. Nós temos que fazer o que está escrito na palavra de Deus, não o que o pastor disse. Nós temos que fazer, obedecer o que está escrito. O que Cristo pediu para nós fazer. Então, Cristo não pediu para nós fazer igreja. Cristo não pediu para a gente fazer campanha, não sei de quê. Não, isso não existe. É o pastor que inventa. Por isso, meu irmão, tem muitas pessoas hoje escravos de homem. Fique sabendo que nós temos que ser escravos de Cristo, não de homem. Porque nosso Salvador foi quem morreu na cruz por nós. E por isso, ele disse que ele ia, mas ele ia mandar ele não mandou o homem para cuidar de nós, ele mandou o Consolador. Quem? O Espírito Santo é que nos consola. Por isso nós temos que se apegar na palavra de Deus. E para você ser um crente em Jesus Cristo,
ser um evangélico, não é você estar debaixo de denominação. Para eles, o líder religioso, você só é crente se tiver lá debaixo da denominação dando dinheiro para eles. Se você não fizer isso, você não é crente, para eles não é. Porque para ele o crente é aquele que dá dinheiro lá dentro desses lugares. Aí é crente. Se não der, não é crente. Eu acho graça demais desses homens, viu? Porque o crente é aquele que crê em Jesus Cristo. E Cristo falou, crê no Senhor teu Deus, será salvo tu e tua casa. A gente tem que crer em Jesus Cristo. Aí pronto, aí a verdade é você crer. É você fazer parte da igreja verdadeira, que é espiritualmente a que Deus edificou, que é Ele mesmo e somos nós. Você e eu e outros mais que acreditam no Salvador somos uma igreja. A igreja somos nós, a casa de Deus somos nós. Por isso, meus irmãos, é isso que eu queria dar esse recadinho para vocês entender melhor, ok? Então, felicidade para vocês. Vocês têm que ler mais a palavra de Deus, descobrir as verdades que estão ocultas pelos líderes religiosos, para poder vocês não entender a verdade, porque depois que a gente sabe da verdade, a gente não vai mais ficar escravo de homem, fazendo o que eles dizem, dando dinheiro para eles, e isso é uma barganha. Isso não está na Bíblia, essa história deles. Eles estão pregando coisa velha da antiga aliança. Hoje nós vivemos na graça. E na graça é graça. Não tem mais nada para nós fazer, para nós ser salvos. Só obedecer a Deus e seguir o Evangelho do jeito que está escrito, do jeito que Ele mandou. Ok, meus irmãos? Felicidade para vocês e que Deus continue abençoando cada um de nós. Ok? Felicidade.